Agora, essa questão, né, da missa ser em latim dificultava totalmente o entendimento das pessoas e, logicamente, também a participação delas na vida religiosa, né, na igreja. O padre Ximenes, ele tinha alguma maneira de tentar trazer mais essas pessoas para dentro da igreja, ainda que tivesse essa dificuldade de transmitir a mensagem, a palavra de Deus, pela forma de que era transmitida, que era, no caso, em latim, de cativar essas pessoas, de trazer mais elas para a igreja? Eu costumo dizer que, graças a Deus, chegou o João 23 para acabar com essa história, né? Que acabou com isso. De fato, ninguém sabia. Só se era pregada aquela cultura do medo. Se você não for à missa, vai para o inferno. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Essa cultura do medo aí foi muito tempo, né? Existe muita gente que tem medo de Deus. Aí eu não gosto quando eu vejo uma mãe dizer assim, não faça isso não que o Papai do Céu briga. Ninguém querer uma criança vai ter com o Papai do Céu se ele briga, né, se ele castiga. Então o pessoal tinha Deus como... Isso foi uma coisa que o Padre Ximenes desmistificou. Foi. Ele mudou completamente essa... Ele tinha uma maneira... fazendo as missas em latim. Ele chegou aqui em 53, 7 anos, né? Praticamente. Em 60 já foi diferente, né? Então, assim, não quero saber a reação do povo quando o padre fez aquele altar no meio do presbitério, ali, como uma mesa solta, né? Para ele celebrar ali de frente com o povo, né? Que o povo achava que a missa tinha que ser lá naquele altar. Tudo foi muito difícil, foi uma transição dificílima, porque foi muito drástica. Mas tudo para melhor. Para que coisa mais coerente do que você assistir a uma missa, participar da missa. Ninguém participava. Era como se fosse um teatro. Né? O padre parlamentado e ele ali falando em latim todo o tempo, as orações e tudo. Não tinha participação. Foi a grande mudança do Concílio Vaticano II, foi a participação do leigo na missa, nos atos religiosos. Né? A leitura, as leituras, os salmos, as preces, aí foi chegando a participação. Né? Tinha coroinha, sempre teve. Né? Isso é legal porque tem um envolvimento maior da comunidade. E esse engajamento é o que atrai para dentro da igreja. Exatamente. Se você não participa, você não se sente responsável. Era como se fosse coisa de obediência mesmo. A gente pode até perguntar atualmente um cantor, como foi que ele, ou uma cantora, como foi que você começou? Geralmente eles dizem, na igreja. Sim, sim, Mas a grande maioria no coral da igreja. Descobri que eu tinha vocação para canto quando eu cantava na igreja. Mais interessante observar, ele contava essas histórias e dava uma gargalhada. Ele tinha um senso de humor muito aguçado. Então, ele contava, já pensou? A gente celebrava dessa forma e tal, tal e tal. Aí dava uma risada. E hoje é muito diferente. Né? Ele era um padre, eu diria que ele era moderno e ao mesmo tempo conservador. Que ele também, quando queria passar uma lição de moral em alguém, ele dizia mesmo. Ele era muito direto nas coisas, né? Quando ele estava celebrando, e uma criança chorava. O bebê às vezes chorava, ele gritava logo, quem é esse menino sem mãe que está chorando aí? Entendeu? Ele fazia essas coisas, sabe? Ele não gostava, né? Não que ele não gostasse de criança, ele não gostava era porque a criança estava atrapalhando, né, o ritual, né? Então ele dizia essas coisas. E naquela época que não tinha aparelho de som, que ele era no vocal mesmo, dos gritos mesmo, né? Aos gritos. Então ele não queria que ninguém fizesse barulho. Agora, interessante observar que na hora que ele dizia aquela célebre frase que todos os padres sempre dizem, na hora da paz, né? Ele descia e ia para o meio do povo. Ia até o fim da igreja. Até o fim da igreja. Abraçando o povo. Todo mundo. Abraçando todo mundo, né? A paz de Cristo, etc, etc.
ele fazia esse ritual também. Certo? Sem microfone, interessante, né? E a propósito disso aí, Betinho, só me atrapalhando um pouco. Na quinta-feira santa, que é a missa do lava-pés, não tinha aquela solenidade de mandar o pessoal para lá, não. Algumas vezes. No fim, que sabe como ele fazia? Ele descia na igreja, a pessoa com aquela bacia, e ele, sem combinar com ninguém, o Humberto estava ali, é um exemplo, Humberto, aí ia aos pés do Humberto lá. Ele lavava de 12 pessoas. O lava-pés era uma coisa improvisada. Mas sempre homens. Não, qualquer pessoa. Não, e é interessante. Isso aí é a maior prova de humildade que ele podia ter. E essa parte dele não lavar só de homens é interessante porque ele sai de uma tradição da igreja, né? Que já tira a questão do conservadorismo dele, que eu já vejo assim, pela visão que eu estou tendo pela conversa, para a época ele não era nada conservador. Ele era um cara bem atual, procurava mesmo trazer até o pessoal. Ele era muito humano, ele entendia tudo. Ele não condenava ninguém por nada. Ele achava natural, a não ser que fosse alguma coisa errada. Né? Também, como o Humberto falou, ele reagia na hora certa. Né? Porque a tradição da igreja são 12 homens, a lavagem dos pés, que representam os 12 apóstolos. Mas essa mentalidade mudou. Por exemplo, na época da pandemia, foram enfermeiras. Não, mas eu me refiro para a época. Sim, para a época dele. Mais, sim. E ele também... Ele era muito além do tempo dele. Nós estamos conversando e está vindo aqui as coisas, né? Está aparecendo. E ele gostava muito... Se o evangelho do dia tocasse no termo amor, aí pronto, ele não queria saber quanto é que se ia dar, meia hora, uma hora o sermão, não. Ele ia falar o que era o amor desde o princípio, como é e para que é, etc, etc. E é legal porque ele deveria formar um link muito forte com a questão da família, né? Porque ele, pelo que vocês falaram, ele era muito ligado à mãe. Não só a mãe, mas também a toda a família. A família dele, depois sobrinhos e tudo, venha por aí para cá. Tio, quem viesse ele. Isso para a comunidade da época. O coração dele muito grande. E isso para a comunidade na época deve ter sido muito bom, deve ter trazido essa parte da família com muita força, essa parte de união e tudo. E ele sempre dizia, ele repetia isso, que o amor mais puro aqui na Terra é o amor de mãe. O amor mais puro, que mais se assemelha ao amor de Deus. Tinha um amigo dele, que era promotor de justiça, que na década de 60, de 1960, chamava-se Quideniro Stephenson Teixeira, conhecido só como Kid ou Quideniro. Doutor Quideniro. E eu tive muito acesso a esse cidadão. Eu toda a vida gostei de conversar, aprender com pessoas que têm mais experiência do que eu, né? Com mais idade e tal, e o Quideniro foi uma dessas pessoas, poeta, por sinal um poeta muito primoroso. Muito primoroso. E ele, quando a gente falava de alguma coisa do Padre Ximenes, tocava no termo amor, ele sempre dizia que o amor é como um parafuso, que quando entra não sai, ele só entra torcendo, porque batendo não vai, mas se enferruja lá dentro, nem distorcendo ele sai. Ele falava muito e eu memorizei essa estrofe, né? Do Quideniro. Isso é obra dele, né? Do Quideniro, né? É o estilo dele. O estilo dele. E o Padre Ximenes dava aquela gaitada quando ele dizia essas coisas, né? Eles eram muito amigos. E um detalhe que está me vendo aqui à mente agora, o Quideniro muitas vezes mandou deixar comida na casa do padre, porque ele não tinha o que comer. Porque ele pegava e doava. Ele pegava uma pessoa, chegava lá, precisava de um quilo de arroz. Se tivesse só um, ele Se tivesse só um, ele dava. Não tem nada não, eu tomo café sem açúcar. Certo?
Ele era dessas pessoas que desprendimento da matéria era para ele o mandamento fundamental para ele. Ele não queria nada. O Padre Oswaldo Chaves, que morreu há 2 anos. O Padre Oswaldo era mais velho do que o Padre Ximenes, poeta, exímio poeta, Padre Oswaldo, uma das maiores culturas de Sobral. Ele era louco pelo Padre Ximenes, gostava muito dele. E ele dizia assim, olha, o desprendimento do Ximenes é para a gente assistir sentado. Para assistir de camarote. Não existe para assistir de camarote. Um desprendimento maior do que o dele. Completamente desprendido.